Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui. A galera tá me pedindo muito pra mim comentar a respeito sobre o término do contrato do Jonathan Calleri lá no futebol espanhol, tá? A gente vai comentar, pessoal. Isso já tá dando no saco esse negócio de Calleri, né? Há anos, Calleri vai voltar. Toda janela tem uma especulação em torno do Calleri. Vamos chegar lá, tá? Antes disso, a Globo rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca. Olha só, a Globo tá putinha com o Flamengo, né? Porque o Flamengo tá encarando a Globo de frente e tá vencendo as batalhas contra a Globo, e a Globo então tá puta da vida, né? Eu acho que essa briga aqui é benéfica, vai ser benéfica para todos os clubes brasileiros futuramente, né? Esperamos que os clubes não fiquem refém da Globo, façam o que o Flamengo está fazendo, tem que enfrentar mesmo, tá? Bom, vamos lá, uma notícia aqui que pode ser boa para o São Paulo, pode, porque ainda não está confirmado, né? O Lucas Fernandes está para ser negociado com o Olympique de Marseille do futebol francês, tá? E como o São Paulo ainda detém 50% do passe do jogador, caso essa venda seja concretizada, o São Paulo pode ganhar algo em torno de 25 milhões de reais, hein? Que é uma grana muito boa. São Paulo ainda... por isso que é bom segurar uma porcentagem boa do passe dos jogadores quando você vende os jogadores, né? O Lucas Fernandes, eu nunca achei ele um jogador assim excepcional, tá? Mas era um jogador que hoje, por exemplo, aí poderia compor um elenco do São Paulo, correto? Mas enfim, ele é muito melhor, por exemplo, se a gente for comparar com o Shailon da vida, né? Pra mim esse Shailon dorminhoco, cara. Já ganhou trocentas oportunidades do São Paulo, foi pro Bahia, ganhou oportunidades, não sabe aproveitar. Então o Lucas Fernandes, se ele for vendido, vai dar uma ajuda financeira muito boa para o São Paulo. E eu vou torcer por isso, né? Quem sabe entrando uma grana aí de um jogador que a gente não esperava, possa a diretoria segurar o Igor Gomes, que para mim é de extrema importância nesse elenco do São Paulo atual. Tá? Então agora vamos lá, galera. Vamos entrar nesse assunto do Calleri. É uma coisa muito complicada e chata, né? Vamos lá. O Calleri jogou bem no São Paulo quando ele veio para cá em 2016. Jogou muito bem. Ele representou. Para mim até foi uma surpresa, né? O Jonathan Calleri, ele costumava achar uns gols que a gente não esperava, né? Achar, eu digo assim, uns gols que a gente não esperava que o São Paulo conseguiria fazer. Ele conseguiria do nada achar um gol desse tipo. Um exemplo é aquele gol contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, né? Aquele gol de cabeça, um cruzamento muito mal feito, e ele conseguiu tirar uma cabeçada, cara, não sei de onde, fazer o gol do São Paulo lá, né? Então ele foi um dos grandes responsáveis pelo São Paulo ter chegado na semifinal da Libertadores 2016. São Paulo, pra mim, aqui não ganhou aquela Libertadores por conta de arbitragem, né? O São Paulo com esse bastidor horroroso há anos aí, ninguém defende o São Paulo nos bastidores, especialmente na gestão Leco, né? Eu vi até um trechinho ontem de uma entrevista do Luiz Cunha, que pra mim foi o melhor dirigente aí dos últimos 7 anos do São Paulo, tá? Foi o melhor dirigente que a gente teve dos últimos 7 anos. Coincidência não, ele saiu do São Paulo por conta do Gustavo Vieira de Oliveira, né? Acho que é sobrinho do Raí, sei lá. Raí, olha, pelo amor de Deus, um dirigente, até o Gustavo fez mal para o São Paulo. Gustavo na época contratou o Cueva, né? Contra a opinião do Luiz Cunha, e o Luiz Cunha abandonou, acabou largando o cargo, né? E fez falta, porque na semifinal o São Paulo foi garfado contra o Atlético Nacional, porque a gente não tinha ninguém para defender o clube nos bastidores. O Luiz Cunha era um cara que defendia o São Paulo nos bastidores, tá? Enfim, voltar ao Calleri aqui, né? Então o que acontece, pessoal? O contrato do Calleri se esgotou com o Espanhol, tá? Lá da Espanha. Só que ele continua na Espanha porque o Campeonato Espanhol ainda não terminou, né? Por conta do Covid, da quarentena, aí teve um atraso muito grande, o campeonato voltou recentemente, então ele continua na Espanha, mas agora, né, com o seu contrato encerrado. Vamos lá. O que eu acho, tá? E se eu gostaria do Calleri como jogador para o São Paulo? Eu acho que ele não vem, tá? Por N motivos. O primeiro, se o Calleri tivesse tão interessado de vestir a camisa do São Paulo novamente, ele já teria retornado, ok? Porque, cá entre nós, ele não se deu bem no futebol espanhol, e, se eu não me engano, ele teve passagem pelo Vila Real também,
E o jogador, quando ele quer ir para um lugar, né, ele consegue. Foi o caso do Hernandes, que quis voltar para o São Paulo, voltou. Pato, mesma coisa, tá? O Calera, eu acho que ele não tem aquela vontade. Talvez ele tenha saudades do São Paulo, porque foi muito bem tratado aqui. Mas não acho que ele tem vontade de voltar ao futebol sul-americano. Senão ele já teria voltado, tá? Mesmo aquele grupo de empresários por trás dele, bastava ele dar uma forçada, conversar com os caras, dar uma forçada, ó, eu quero voltar para o São Paulo de qualquer maneira. Eu acho que eu vou me valorizar no São Paulo e eu quero voltar. Uma conversa dessa eu acho que já bastaria para ele ter voltado para o São Paulo, correto? Eu acho que não aconteceu, por isso que ele não voltou até hoje. Enfim, eu acho que não vai acontecer, tanto por esse motivo aí que o Calera nunca se esforçou para voltar, tá? Vamos ser claros aqui, vamos ser transparentes. Ele não forçou para voltar para o São Paulo, senão já teria voltado, tá? Então não é tanto do interesse dele voltar para o futebol sul-americano e para o São Paulo. Vamos falar a verdade aqui, né? E o outro motivo é que o São Paulo hoje encontra com um pirex na mão, devendo salário para jogadores, né? Uma gestão, olha, um final de gestão de Leco, mas bizonho, horroroso, né? A gestão inteira do Leco foi péssima, mas esse final aqui deixa a gente até com medo, com calafrios do São Paulo desmontar o elenco às vésperas aí da volta do futebol aqui no Brasil. Em especial o Campeonato Brasileiro, campeonato de 38 rodadas, vai se precisar de elenco porque vão ter 3 jogos por semana e eu tenho medo de São Paulo não ter elenco e correr o risco de ser rebaixado no Brasileiro antes desse presidente sair, que é a única coisa que falta para ele jogar a pá de cal no torcedor São Paulino, na instituição, é rebaixar a equipe, então tenho medo, né? Então, eu não acredito na volta do Calera, cara, galera, por esses 2 motivos. O Calera não tem tanta vontade de voltar, senão já teria voltado. E o São Paulo hoje está numa situação financeira horrorosa, vexatória, né? Tá louco, aí tá com o pireque na mão esperando aí uma proposta chegar para vender jogadores aí e tentar dar uma amenizada nessa crise financeira. Então, galera, vamos ser justos aqui, vamos ser claros. Eu acho muito difícil o Calera vir, a não ser que o São Paulo negocie um Pato, um Pablo, um jogador desse aí pode ser que tente entrar num acordo com o jogador, né? E hoje o São Paulo não pode pagar mais salários astronômicos, tá? Essa é verdade. Mas tem que segurar os jogadores que já estão no elenco aí para não atrapalhar o trabalho do treinador. Então eu não acredito na volta do Calera, tá, galera? Minha opinião, ele agregaria nesse elenco do São Paulo? Eu acho que sim, tá? Mas acredito que ele não volte. E a gente ficou muito com a imagem do Calera e o Calera de 2016, né? Vamos lembrar que já se passaram 4 anos. Será que o Calera está tão bem quanto naquela época? Tem essa questão também, né? Foi o caso do Hernandes, 2017. O Hernandes aqui foi o melhor jogador do futebol brasileiro quando ele retornou para o São Paulo. Depois de 3 anos a volta dele, né? 2 anos e pouco, já não era o mesmo jogador, né? Ele estava mal fisicamente, etc e tal, né, galera? Então vamos aguardar. Eu não acredito na chegada dele por enquanto. Tá joia? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista.